Olá, pessoal. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Chegamos para mais um episódio do Talking Techs e hoje a gente está muito feliz por trazer uma pessoa que a gente já queria trazer aqui para o podcast há muito tempo. Um cara que dispensa comentários, amplamente e restritamente conhecido na nossa área de techs. Então, verdadeiramente, a gente está muito contente por conseguir alinhar a agenda muito concorrida do Luiz Gustavo Bichara. Já antes de passar a palavra para o Thiago para dar início ao nosso bate-papo, Bichara, agradecer muito pela aceitação do convite, topar vir aqui bater um papo conosco sobre reforma tributária, os aspectos gerais da reforma. Então, a gente sabe que você já falou disso em diversos outros canais, né? Palestras, eventos. Então, é uma enorme satisfação tê-lo aqui conosco. Bichara, nada a acrescentar, só agradecer. De fato, uma grande satisfação. Você é um cara que está sempre aí militando pela advocacia, em todas as frentes, então, nos representando. É uma alegria, um prazer falar com você. Sempre que o Bichara vai sustentar nos temas do Supremo, vamos ver a do Bichara, né? Então, aquela ali tá muito chata, mas vamos esperar a do Bichara. Então, cara, é de fato uma alegria ter você aqui. A gente quer muito ouvir o que você tem a dizer, porque uma característica sua nos parece ser sempre um cara franco. Então, suas opiniões sinceras vão ser muito caras para os nossos ouvintes e para a gente. Então, inicialmente, a primeira pergunta é pedir para você falar um pouco sobre você, sobre a sua carreira, introduzir um pouco e como que você chega aí, né, nesse contexto de reforma tributária, como é que as coisas se desenharam para você até aqui e quais são as suas expectativas. Um agradecimento especial ao nosso patrocinador, Wealth and Family, uma academy de gestão patrimonial desenvolvido exclusivamente para famílias de alta renda, que possuem ali um patrimônio que demanda, né, precisa de uma gestão profissional. Então, se você é advogado, contador, assessor financeiro, executivo ou mesmo integrante de uma família empresária, do agronegócio, por exemplo, tenha certeza que a Wealth Family é para você. É isso, pessoal. Se vocês têm necessidade de se especializar a atender famílias de alta renda de uma forma prática, eu convido a todos a seguir o Instagram do Wealth Family, wealth.family, e saber as novidades lá com eles. Eles sempre publicam conteúdo de muita qualidade e a gente confia muito no trabalho de excelência dos nossos parceiros da Wealth Family. Eu queria agradecer a vocês, dizer que por uma honra muito grande, sinceramente uma honra muito grande estar aqui, uma alegria para mim. Acompanho o sucesso do podcast, né, do Talking Techs, e fico realmente muito lisonjeado, muito alegre de estar aqui com vocês, batendo esse papo. Enfim, apesar da generosidade de vocês, minha carreira, eu acho que é uma carreira normal, carreira aí de tantos colegas estão gramando, né? Eu tenho 50 anos, fundei meu escritório com 26, né? O escritório está indo para 25 anos. Trabalhei antes 9 anos no escritório Miguel de Mello, né? Que é um escritório do Rio, né? Um escritório que foi importante assim, nos anos 90, depois foi diminuindo, foi enxugando. Eu saí aos 26 anos para montar o meu escritório, sobretudo porque eu queria ter um escritório organizado, né? Eu queria ter um escritório assim com um modelo bom de investimento, com avaliação, plano de carreira, uma coisa meritocrática, né? E é essa luta que eu tô, enfim, desde então, né? Vocês sabem tão bem quanto eu, mercado difícil, né? Profissão difícil, né? Ser advogado, não tá tudo eu tô vendo, sou um pouco mais velho que vocês, né? Mas, cara, pensando se fosse hoje, eu não sei o que eu ia fazer, porque na minha época, acho que as coisas eram mais fáceis, né? Acho que tinha menos gente, tinha menos informação, né? Pô, hoje em dia é tudo tão difícil, tudo tão imediato, né? Todo mundo quer tudo tão em cima da hora, né? Quando eu comecei a trabalhar, a gente recebia uma carta do cliente, né? Carta com uma pergunta, aí você respondia com uma carta. Não tinha esse sentimento de urgência. Hoje, a urgência é um estado de espírito hoje, né? O cara te manda uma pergunta hiper complexa por WhatsApp, aí te liga, você já viu minha mensagem? Cara, já vi, eu tô pensando, né? E-mail, WhatsApp e liga. Aí hoje em dia eu fico vendo lá no escritório, né?
Às vezes a gente fica meio com vergonha até de falar. Eu falei, cara, eu vi, mas eu tô pensando. O negócio aqui é hipercomplexo. Eu não sei a resposta, né? Hoje em dia, a vida é muito difícil mesmo, né? Ainda bem que eu já tô mais perto do naufrágio que do porto. Já passei de 50. Vocês é que vão resolver esse futuro aí, mas é complicado, né? A vida, hoje em dia, o mercado é muito desafiador mesmo, né? Mas... Enfim, aí você me pergunta da carreira e como é que eu cheguei na reforma tributária, né? Bom, eu comecei no mundo tributário meio por acaso, né? Queria arrumar um emprego em algum lugar, arrumei um emprego, um estágio, né, na área tributária, né? Eu me ofereci, eu falei, você quer? Eu falei, quero, mas não sabia nem o que era área tributária. Aí, eu acho que é um pouco no balanço da carroça que as abóboras se ajeitam, né? Aí fui começando a estagiar com a tributária, peguei gosto, né? Não era um aluno muito bom, era um aluno de mediano para baixo, mas eu me encontrei um pouco na área tributária, gostei de estudar aquilo ali, fui ficando, enfim, aí fast forward até reforma tributária, né? Quando se começou a falar em reforma assim, de maneira efetiva, assim, parecia que a coisa ia decolar, né? Acho do que 2018, por ali, né? Eu me reuni com meus colegas de história e falei, esse negócio aqui, gente, tá com um cara que vai acontecer. E é melhor a gente começar a estudar logo, que, como se diz em Minas Gerais, quem chega na frente bebe água limpa, né? Então vamos estudar esse negócio logo, vamos esperar acontecer, poder assessorar nossos clientes agora, desde o início, né? Então vamos tentar entender o que vai acontecer, o que vai mudar, mas para além dos chavões, né? Tá, vai ter não cumulatividade ampla, um IVA, tudo bem, mas o detalhe, vamos pro detalhe. Desde que a gente fez isso, e eu acho aí, sem falsa modéstia, que a gente foi bem sucedido, né? A gente teve a oportunidade de assessorar inúmeros setores, né? Nessa discussão da reforma tributária, desde o D0, né? Então a gente veio acompanhando o que estava acontecendo, veio acompanhando o processo legislativo, propondo ajustes, propondo emenda, discutindo com os stakeholders de Congresso, Secretaria Especial da Reforma Tributária, governo, Receita. Acho que foi um trabalho muito legal, né? Eu, pessoalmente, me dediquei muito a isso e foi um trabalho, eu diria assim, até muito interessante, né? Porque eu acho que a nossa geração, né? Estou colocando aí todo mundo na mesma geração de advogados, né? Eu acho que é um privilégio a gente poder viver uma mudança de região, uma mudança de marco legal, né? Muito interessante, né? Que a gente começou a nossa vida profissional num regime e provavelmente vamos terminar no outro. Mas isso é muito interessante, porque a gente pode começar a vivenciar essas mudanças, né? A gente pode se aprofundar no estudo dos temas, assim. Eu acho intelectualmente muito desafiador, né? Sim. E acho que é um negócio que está totalmente em andamento ainda, né? Então eu vejo com muita animação, né? E até ansiedade tudo isso que está acontecendo. E acho que a gente está numa geração de privilegiados de poder viver essa mudança de regime, né? E acho que vamos trabalhar muito ainda nesse assunto. Legal. Dando continuidade aqui, Bichara, a reforma, muito embora já tenha sido quase totalmente aprovada, nós ainda vemos e continuaremos vendo muitas críticas, né? Mas eu já tive a oportunidade de ver que você é um otimista em relação à reforma tributária. Então, tendo isso em mente, a pergunta que a gente quer te fazer é se você realmente acredita numa expectativa de melhora do sistema. E, claro, isso não exclui as críticas, que são sempre necessárias, muitas vezes pertinentes, outras vezes impertinentes também. Mas, enfim, a gente queria te escutar sobre essa expectativa de melhora. Olha, eu acho o seguinte, vocês vão concordar com essa premissa. A comunidade jurídico-tributária meio que se dividiu em duas nos últimos anos, né? Então você tem os negacionistas da reforma tributária. Não, que o bom é o ICMS, o PIS e COFINS, que eu acho uma bobagem. E Vai estar curioso de ver isso aí. tem essa turma, né? Que pra mim, sinceramente, é uma turma que não tá muito afim de estudar o que tá acontecendo, queria ficar mais apegada lá no passado, tudo. Pô, como é que você vai dizer que o negócio que tem no mundo inteiro é ruim, né? Não é claro que não é ruim, né? Mas então, voltando, metade, que eu chamo os negacionistas da reforma tributária, e a outra metade, as vacas de presépio. Que tudo que se dizia, balança a cabeça assim, igual vaca de presépio.
Eu não me considero nenhum dos dois aspectos disso, né? Aham. Eu acho que a reforma é boa, inequivocamente. Acho que a gente tem uma ideia boa, mas tenho muitas críticas. Críticas construtivas, críticas do jogo, Uhum. né? O que eu quero dizer é, não é porque a gente está num bom caminho que a gente pode ir em voo de cruzeiro, botar o piloto automático. Acho que não. Então eu acho que a reforma é boa, acho que ela vai melhorar o sistema, mas acho que tem muito detalhe. E o que eu tenho procurado fazer nos últimos anos, não sei se de maneira bem sucedida ou não, Uhum. é uma crítica franca com relação aos detalhes. Uhum. Porque, veio, acho que tem um outro ponto também, os colegas que estiveram nos ouvindo aqui e que estão trabalhando com reforma tributária, eu acho que também vão compreender bem isso. A grande maioria das pessoas, incluindo a classe política, ficou meio no PowerPoint Uhum. só, né? Então tem um PowerPoint. Você olha o PowerPoint lá da CERT, da reforma tributária, é o lugar do melhor com do mundo essa reforma tributária, né? Que Eu maravilha! quero morar nesse país aí. Isso é melhor com do mundo. É que você vai no detalhe Aham. e que, claro, não é todo mundo que vai, porque o texto é árido. É muito detalhe, né? Mas você vai no detalhe, tem problema. Uhum. Tem problema, uns mais sérios, outros menos sérios. E eu acho que o papel da comunidade jurídica tributária agora é debater os problemas concretos, né? Uhum. Não dá pra essa altura. Ah, não, porque a PEC 45 viola o Pacto Federativo. Aí, vamos evoluir, vamos vir pro presente, né? Não dá pra ficar com essa discussão. Eu acho que isso é uma discussão com perfume de naftalina, né? Uhum. Nós temos que vir pro presente e discutir na bola. Sim. Ó, tá aqui a PEC, tá aqui a lei, tem um problema tal. E eu acho que essa, a meu ver, é a discussão construtiva e é a discussão que eu tenho procurado colocar na mesa de maneira franca Uhum. e propositiva. Reconheço os méritos da reforma, reconheço, né, a capacidade técnica das pessoas que fizeram a reforma. Agora, tem muito detalhe, né? Tem muito detalhe que eu acho que tem que ser debatido com clareza, com lucidez, né? O Felipe Salto, economista, né? Uhum. Pessoa que eu tenho a maior admiração, acho um intelectual do maior gabarito, ele fala uma coisa certa, só reforma feita por economista. Tem muito detalhe jurídico Uhum. que não Ele tem ninguém sabe, olhando. é. E é verdade. É verdade, reforma feita por economista. Economistas também brilhantes, né? Sim. A César o que é de César. Mas acho que tem muito detalhe que a gente tem que estressar e a capacidade de geração de problema no futuro não é desprezível. Então, em resumo, acho que a reforma é boa, acho que nós vamos para um sistema melhor do que a gente tem hoje, mas o diabo mora nos detalhes. E acho que é papel da comunidade agora não, nos últimos tempos já, papel da comunidade jurídica tributária é se debruçar sobre os detalhes, né? Eu estou dizendo detalhes não no sentido de ser nem aspecto de som menos importância, né? Eu quero dizer detalhes no sentido de que, eventualmente, não são pontos alusivos às questões macros da reforma, né? Não são pontos principiológicos. São pontos que só quem está na prática do dia a dia é que vai perceber, né? Sim. Muito bem, Chara. Acho que em linha com o que você está falando, nós temos uma postura aqui no país, das autoridades fiscais e um pouco dos contribuintes também, vista por alguns como uma postura, como é que eu posso adjetivar? Agressiva. É claro que a legislação tributária é complexa, temos um sistema vigente que ainda, tributação sobre o consumo, que é bem diferente da maioria do mundo, mas se for fazer um paralelo talvez com outros países, ou até com outras áreas do direito de trabalho, direito de trabalho a gente tem um contencioso absurdo, e a legislação do direito do trabalho talvez não seja tão mais complexa como a legislação vizinha, e ainda assim a gente tem um contencioso muito mais representativo do que a maioria dos países. Então não é apenas a complexidade da legislação tributária. E a gente vem vendo recentemente posturas das administrações tributárias dos contribuintes de consensualidade. É um termo que se usa, transação, eu tive a oportunidade de trabalhar no Confia, então Confia e outros mecanismos semelhantes para trazer alguma espécie de harmonia, porque a gente fala, lá fora você faz uma pergunta, o auditor te responde direitinho, você faz um planejamento tributário e mostra pro cara, ele vai dizer se tá certo, se tá errado e tal. Qual é que você acha que vai ser a postura da administração e dos contribuintes pós-reforma, né? Porque tem essa postura de transação,
etc., que caminha para uma consensualidade, mas até hoje a gente ainda vê várias manifestações numa COSIT que você fala, não é possível. Ou contribuintes também, que dando a César o que é de César, não são só eles, também somos nós. Algum tipo de litígio e criação de tese à torta e à direita para brigar por qualquer detalhe técnico de repetição de débito, etc., o tempo inteiro. Então, você acha que essa postura está num caminho de mudança com a reforma para que a legislação fique melhor, mas a gente vai ficar melhor também? Ou a gente vai continuar mais ou menos parecido como está e o problema não se resolve como um todo? Tiago, essa pergunta é boa e a resposta é difícil, né? Groucho Marx dizia que é muito perigoso fazer previsões, sobretudo quanto ao futuro, né? Um ponto que eu tenho também sempre insistido muito é o seguinte: os homens e as mulheres são os mesmos, né? Amanhã vai continuar todo mundo aqui no Brasil, o país vai ser o mesmo, o déficit do governo federal vai ser o mesmo, e em dezembro não vai nevar, né? Isso aqui é o Brasil velho de guerra que a gente conhece, né? Agora, por outro lado, acho que é inequívoco que as soluções consensuais de litígio hoje são uma realidade bem sucedida, né? A gente tem feito muita transação tributária no escritório, assim, tem funcionado, né? E se você olhasse, pô, cara, há, sei lá, 30, 20 anos, era impossível, né? Eu brinco sempre com os colegas da PGFN, assim, eu sou de uma época onde o privado não entrava na PGFN, literalmente. Você não tinha diálogo nenhum com a PGFN. Hoje você tem um diálogo institucional super de alto nível. Mérito dos nossos colegas públicos que estão lá. Eu nunca achei que essa coisa das soluções consensuais fosse ser possível, né? Eu sempre... Uma das pessoas que contribuiu muito para a minha formação intelectual foi o professor Marco Aurélio Greco, sempre fui aluno dele. Ele sempre falava isso. A gente tem que baixar as armas, nós não podemos ficar sempre entrincheirado do outro lado do fisco. Eu dizia, baixa primeiro ele que depois eu baixo daqui, né? Mas o fato da vida é que isso aconteceu, a gente melhorou. Agora, então isso dá um pouco de esperança, né? Agora, eu não sei se vai diminuir. Agora, a litigiosidade, acho que não tem como não diminuir, né? Porque nós estamos indo para um sistema que é muito simples, né? O sistema de apuração e recolhimento do IVA no mundo inteiro é uma coisa simples. Então, eu não acho que a gente dizer que vai ter uma manutenção do número de litígios, eu acho que aí é negar um pouco a realidade da reforma que está posta. Então, a despeito do constante déficit de arrecadação no Brasil, né? Aliás, de arrecadação não, né? Déficit fiscal, eu imagino, quero crer que a reforma vai melhorar a situação. Eu acho que vai diminuir realmente a litigiosidade. Agora, aquele que eu me referi na resposta anterior sobre os detalhes, né? Você tem umas coisas que tem que ser arrumadas, né? E acho que boa parte dos problemas derivam dessa adoção do IVA dual no Brasil. Acho que a ideia é muito, muito ruim, né? Claro, isso é por uma questão de desconfiança legislativa, federativa, né? Melhor dizendo, os estados e municípios não confiam na União, então não querem que ela arrecade o tributo. Aí nós vamos para o modelo que até onde eu sei só tem na Índia e no Canadá. Modelo complexo, de IVA dual, assim, vocês estão vendo já o palco que tá dando no comitê, né? Para montar o comitê já tá judicializado o negócio, né? Então, quer dizer, assim, como é que vai ser? Aí monta o comitê provisório, assim, muito ruim, né? Então, eu acho que tem umas coisas que a gente precisa resolver para efetivamente diminuir a litigiosidade, né? Tive na oportunidade naquela reunião da CEJAN, aquele órgão da AGU, do acordo, mês passado, levei um assunto que nos é muito caro aqui, acho que para a advocacia, eu não sei se vocês já se depararam com ele, que é o assunto da exportação de serviço, né? Só para dar um exemplo do que eu acho que vai continuar gerando litigiosidade, né? Todo mundo sabe. Você hoje tem, no Brasil, 2 regimes de tributação de exportação de serviço, né? O do PIS/COFINS, que funciona, que é uma maravilha, né? Então, você mandou um invoice para o exterior, é receita e moeda conversível. O tomador do serviço está no exterior, acabou. Não incide o PIS/COFINS, regra legal. Isso das poucas coisas no Brasil de PIS/COFINS que não dá confusão, né? Há 25 anos, tá numa boa esse assunto.
E tem aquele outro critério, que é o do ISS, que é aquela comprovação da necessidade de aproveitamento, fruição do serviço no exterior. Resultado. Aquela várzea no STJ, desde o famoso caso GSelma, né? Passando pelas inúmeras discussões sobre o fundo de investimento, etc. Então, tem os dois critérios, o bom e o confuso. Qual é o que o legislador adotou na reforma? O confuso, né? A comprovação de resultado no exterior. Agora, claro que isso vai dar problema, né? Eu dizia nessa reunião na Seja, isso é um convite de litigiosidade. Porque como é que eu vou saber onde é o resultado do meu serviço? Então, vamos dizer, o cliente vem aqui e te contrata para você dar um parecer sobre a reforma tributária. O cliente está lá na França. Você mandou um parecer para ele. Quando é que ele vai aproveitar, usufruir aquele serviço? É no momento que ele lê o teu parecer ou no momento que ele vier ao Brasil, eventualmente, instaurar uma planta? Aí, técnicos da reforma presente no dia disseram, não, tem que ficar controlando o que o cliente vai fazer. Falei, então, daqui pra frente, então, eu presto serviço e fico perguntando todo mês. E aí, vai botar a planta no Brasil? Se for botar, eu vou ter que recolher aqui o tributo. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura, né? É evidentemente que é um dispositivo defeituoso da reforma. E aí, para piorar, tem um artigo, se não me engano, 64 da lei que remete ao 11, dizendo que se não souber identificar o local de prestação, considera-se a exportação uma importação. Aí parece coisa de piada. Eu falei isso na reunião da Sejan lá, a professora Ana Isabel, coitada, quase teve uma síncope, né? Com toda razão, porque isso é uma... Como é que uma exportação pode virar uma importação? São duas coisas ontologicamente distintas, né? Então não faz sentido. Tô dando isso aqui como... Desculpa me estender na resposta. Por favor. Mas só para dar um exemplo das coisas que estão confusas, né? Veja, por exemplo, o caso do imposto seletivo. Também trabalhei muito nesse assunto na reforma. O Brasil é o único país do mundo que vai tributar extração de petróleo e minério de ferro e a exportação dos dois. Só que o petróleo e minério de ferro são 2 dos 3 itens prioritários da balança comercial brasileira. Então não tem ninguém preocupado com a balança comercial. Como é que... Aí, quer dizer... Todo mundo, os nossos ouvintes aqui sabem, né? Imposto seletivo que visa desincentivar determinada conduta. Então, esse que nós queremos, desincentivar a exploração de petróleo e minério de ferro, né? São umas coisas sem sentido, né? Quer ver outro assunto esquecido? Daqui a pouco todo mundo vai lembrar. Aquelas contribuições do produto primário ou semi-elaborado nos estados que tinham o fundo, lembra? Daqui a pouco vai voltar essa confusão. Aí, esses novos tributos serão válidos até 2044. Ora, mas o ICMS termina em 2034. Quer dizer, é o tipo da coisa que... Claro que vai dar confusão. Então, só para terminar essa longa resposta, de novo, eu sou um otimista da reforma, mas acho que tem muito probleminha. Vai dar muita confusão ainda. E essas coisas, é claro que vão gerar litígio, né? E aí também, eu acho, como você falou, Tiago, né? As pessoas vão continuar sendo as mesmas, né? E assim, cachorro de cobra tem medo de linguiça, né? Então, por exemplo, até discuti isso ontem com algumas pessoas. Tudo bem, eu acredito que a não conectividade vai ser plena, que o comitê gestor vai funcionar super bem e que ele vai devolver os créditos do contribuinte repetidamente. Eu genuinamente acredito. Tá, mas e aí? E se não funcionar? Isso é uma coisa que eu discuti durante todo o trâmite da reforma com o meu prezado deputado Aguinaldo, pessoa muito afável, muito técnica. Discuti isso com ele várias vezes. Mas ele, deputado, mas e aí? Tem que ter um enforcement. Porque não tem enforcement na lei. Então vamos botar Selic. Eu digo, não, Selic não é enforcement. Selic só aumenta o problema, né? Corrige. E aí? E se o crédito não for devolvido, o que vai acontecer? Você tinha uma solução simples para isso. Qual era? Prever uma regra, se não devolver em X dias, o contribuinte pode ceder. Aí me foi dito numa dessas reuniões que o governo não concordava com essa regra. Se o governo não concorda, se o governo vai devolver, se há uma boa-fé geral, por que o governo não concordou com essa regra? Eu fiz uma emenda, a emenda foi rejeitada. Então, quer dizer, se é uma boa-fé generalizada sobre a devolução dos créditos, por que não se aceitou esse enforcement, né? Então, são os problemas. Por exemplo, a tributação do ativo fixo, CAPEX, que eu acho que é um ponto crucial de todo o sistema, né? Eu dizia ao Bernardo Api, falei, secretário, imuniza logo. Vamos botar na Constituição que não vai ter tributação do CAPEX. Não dá para botar. Fala, claro que dá. Porque outras coisas estão imunizadas, né? Aí você tem uma regra de não incidência mediante lei.
Aí eu pergunto se a lei não vier. Aham. Então o ponto é o seguinte, hoje o cliente manda uma consulta e pergunta, a tributação haverá, né, na reforma, tributação de ativo fixo ou não na reforma? O que responde? Não dá pra responder, não dá pra cravar que não, porque não veio o ato ainda, né? Então são detalhes que embora eu acho que vai haver uma redução de litigiosidade, esses detalhes que geram apreensão pra gente que tá acostumado com as confusões tributárias do Brasil hoje, né? Eu acho que eu nunca comentei isso com o Thiago em relação ao processo da GE-Selma. Meu sogro mora a menos de 1 quilômetro da GE-Selma, é um caso do Rio de Janeiro, de Petrópolis. E aí vocês imaginem eu tentando explicar para minha esposa, toda vez que a gente passa por lá para chegar à casa do meu sogro, o conceito de exportação de serviço para fim de ISS. Veterinária, né? Então, nem eu entendo muito bem até hoje como é que eu vou explicar. Mas, Bichara, pegando esse gancho da litigiosidade e aproveitando o privilégio que a gente tem de ter aqui o procurador do Conselho Federal da OAB, né? Todos sabemos que você já sustentou inúmeras vezes lá no Supremo, né? Então, assim, a gente queria te escutar sobre suas expectativas para o contencioso, né? Por exemplo, aqui, pegando o relatório elaborado pelo STJ, de que há uma possibilidade de triplicar o contencioso, né? A entrevista da Regina Helena Costa, da ministra para o Valor Econômico, ficou muito famosa no nosso meio. Então, enfim, se você puder comentar suas expectativas. Eu acho que ali essa questão do aumento, né? Realmente haveria essa tese que haveria o triplo número de processos, acho que ela parte da premissa de que só porque estão criando 3 tributos novos, haveria o triplo de processo, né? Eu outro dia coloquei isso ao ministro Paulo Sérgio Domingos, no evento acadêmico, ele disse, não, Bichara, mas essa é só uma das conclusões do nosso estudo. O estudo tem várias conclusões possíveis. Essa é só uma delas. Uhum. Então, ali o ministro me alertou para a circunstância de que essa conclusão não é exatamente a peremptória, né? Que é uma das variáveis que o STJ considerou, né? Mas eu realmente acho que vai haver uma redução, né, de litigiosidade. E acho que se a gente comparar hoje o IVA no mundo com o IVA brasileiro, a gente vai notar isso, né? Não tem muito litígio nos outros países, onde quase o mundo todo, né? Sim. Onde há o regime do IVA. E eu acho que a gente vai caminhar realmente para uma redução. Vocês sabem, hoje o aspecto que gera maior litigiosidade tributária no Brasil é crédito, né? Uhum. Crédito, PIS e COFINS, né? E claro, isso aí vai diminuir com a não cumulatividade plena garantida na PEC 45, né? Uhum. Eu tenho a impressão que no âmbito dos tributos indiretos vai haver uma redução drástica da litigiosidade, né? Não vamos esquecer que nós vamos continuar com os outros tributos, né? Imposto de renda, TSL, sempre vai ter briga, né? Mas eu acho que no particular do IVA, em ressalvado esses aspectos que eu coloquei para vocês aqui, exemplificadamente, eu acho que nós vamos ter uma redução. Agora, eu tenho muita preocupação com a transição. Eu acho que a transição ela é menos trivial do que se coloca, né? Vou te dar 2 exemplos. Primeiro, um assunto também que se fala pouco. Todo mundo sabe que em 28 começa a redução proporcional do ICMS, né? Consequentemente, dos benefícios fiscais. Uhum. E aí tem aquela regrinha de compensação, né? Alguém acha que o Estado vai compensar facilmente os benefícios ICMS? Eu acho que não vai, né? Até porque a regra é confusa, né? Sim. Benefício oneroso. Esse próprio conceito já é meio difícil, né? Então você tem, por exemplo, benefício ICMS que pressupõe apenas a manutenção do número de empregos. E aí eu te pergunto, se é um benefício oneroso ou não é? Pelo menos uma boa dividida, né? Sim. Então, essa questão, por exemplo, da compensação, da redução dos benefícios, eu acho que nós vamos ter discussão. Você imagina o caso do sujeito que implantou uma planta em determinado lugar remoto do país, confiando num benefício de ICMS até 2033. Esse benefício vai começar a acabar em alguma medida antes, né? 20, 40, 60. Uhum. Alguém tem que indenizar. Tem a previsão de indenização lá, mas e aí? Isso vai ser facilmente indenizável? Não sei, eu tendo a crer que não. E eu acho que vai haver também uma discussão que não é desprezível de uma acomodação negocial dos contratos entre particulares, né? Porque nós temos que ter em mente o seguinte,
Você olha o PowerPoint lá da CERT, maravilhoso. Nós estamos criando aqui um regime novo, vai ser super fácil. Sim, só que nós não somos a Américo Pisca-Pisca, né? É o reinventor da humanidade, né? A humanidade já existe, o Brasil já existe, os contratos comerciais já existem. Essa realidade ela terá que ser adaptada à nova tributação. Tem uma transição de contratos ali. E você vai ter umas discussões ali comerciais e que muitas vezes vão virar até discussões jurídicas, né? Que alguém pode querer não renegociar aquele valor para contemplar os tributos que estão vindo com a reforma, né? Depende muito do que diz o contrato, né? E tem uma coisa que eu discutia muito com os teóricos da reforma e que é uma coisa que sempre me gerou assim, uma certa discordância, que é o seguinte: toda vez que eu ia discutir algum ponto lá com eles, eu disse, não, mas por que você está preocupado com isso? O teu cliente é meio de cadeia, é B2B, é só empurrar o crédito no preço. Mas todo mundo acha que vai ser fácil aumentar o preço assim, né? Acho que essa é uma premissa que eu acho de uma ingenuidade comovente, né? Sem dúvida. Porque eu vou estalar o dedo e vou aumentar o preço. Aí eu conversava na CERT, todo mundo me dava uma resposta assim como se fosse um alienígena. É só aumentar, é B2B, é só empurrar no preço. Aí todos os clientes que eu conversava, eles diziam pra mim, pô, cara, você é maluco? Você acha que eu consigo enfiar mais alguma coisa no meu preço? Aí olhava pra mim como me tirando de idiota, né? Então assim, pô, então é uma desconexão desses dois mundos aqui, né? O mundo jurídico e o mundo real, o mundo da economia. Porque no mundo jurídico é só você empurrar na fatura. Aí no mundo real, o cara... Abriu a janela. Você acha que eu consigo aumentar alguma coisa no meu preço? E é porque realmente a gente tem que ter em mente que esse conceito da inelasticidade de preço, ele tem limite. E o limite é precisamente da vida real, né? Das relações comerciais. Então, eu não acho que essa acomodação da reforma vai ser tão simples. Acho que o legislador aí foi sábio ao fazer aquela entrada escalonada, a transição que a gente conhece, né? Que se por um lado entrega alguma complexidade, por outro garante um pouco uma aterrissagem suave do regime, né? Mas eu não acho que vai ser trivial, né? Eu acho que a transição, eu acho que vai oferecer desafios importantes, né? Aí uma outra coisa que eu tenho também muita dúvida, né? O pessoal da reforma sempre diz, não, mas se vai aumentar algumas coisas, outras vão ser reduzidas, porque tem a alíquota muito alta. Então, quando começar o IVA, as alíquotas vão ser reduzidas e, consequentemente, os preços também, né? Fico pensando o seguinte, eu não tenho nenhuma dúvida que a lavanderia que eu uso, que está no presumido, vai me cobrar a diferença, quando acabar a transição, né? De 8,65 para 27. Isso eu tenho certeza. Agora, a mercadoria que eu compro, que o ICMS é mais alto, o empresário vai baixar o preço na bomba do posto de combustível. Na bomba do posto vai baixar a gasolina? Que eu acho que pode até baixar a tributação, mas vai baixar o preço? Não sei, assim, acho que você tem uma regra de mercado aí que vão eventualmente nos entregar a médio e longo prazo um outcome eventualmente um pouquinho diferente daquele esperado, né? Sim. Só a gente vê as inúmeras crises com relação ao combustível que nós temos, em que o governo federal diminui o tributo e o preço não vai para a bomba. E quer ser feito uma coerção de diminuição do preço, porque o empresário não baixa o preço. Mas quando há um aumento do custo do combustível, a bomba apita na hora, sem dúvida alguma. Não, e aí tem uma outra coisa também que eu acho que as pessoas banalizam um pouco na transição, que é o seguinte: pega lá em 2029, vai ter 40% do tributo novo entrando e 40% dos tributos velhos morrendo. Mas no tributo velho, os estados e municípios podem aumentar a alíquota. Então, o que é que vai entender que aquela conta... nos 40 sobejantes, a alíquota é tal. Mas nos que estão morrendo... Mas por que o morrendo aumentou? Ele reduziu na proporção, mas a alíquota subiu, assim... Vai ser difícil pra caramba a gente controlar isso, né? E outra coisa também que eu acho fascinante, né? Que é o seguinte... sobretudo no ano passado, né, na aprovação da PEC, o debate da alíquota ganhou as ruas, né? Então, a minha mãe, dona de casa, opinava, a alíquota vai ser alta, não sei o quê. Isso é uma bobagem. Porque, como vocês sabem muito bem, não existe uma alíquota. Existem 3 alíquotas: federal, estadual e a municipal.
E qual é a alíquota? Ninguém sabe. Ninguém sabe, nem ninguém saberá. Né? Porque não existe. Qual é a operação? Não existe alíquota definida hoje. Eu até acho que, naturalmente, não haverá variações abruptas em função da regra de que todas as operações verificadas dentro de determinado território terão também uma alíquota. Mas é claro que alguma variação haverá, né? O ICMS, então, aqui em São Paulo, pode ser 27, no Rio pode ser 28, em Minas Gerais pode ser 26. Pode ter alguma variação, inclusive de município. Você pode ter aquela guerra fiscal que tem nos Estados Unidos, né? Não, vou fazer a compra no município do lado, porque é uma... Pode ter. Então, mas acho que a sociedade não entendeu isso. Qual é a alíquota? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Qual é a alíquota? A alíquota vai ser aquela necessária para custear o Estado naquele momento. E na transição, acho que vai ser muito difícil controlar. Porque você imagina o que a gente está falando, se os entes subnacionais, embora tenham que reduzir o tributo velho, pode aumentar a alíquota. Vai ser super difícil controlar isso, né? Então, transição, acho que vai ser um desafio grande. Bichara, vou fazer uma pergunta para você que tá um pouco fora aqui do nosso roteirinho, mas que você pegou num ponto que é um dos que me gera mais curiosidade, principalmente para saber a opinião de quem tá na ponta, como você. Se for em benefício fiscal do ICMS. Sou do Nordeste e o Nordeste tem diversos benefícios fiscais do ICMS, lá em Pernambuco, várias indústrias, da Fiat, estão lá por benefícios fiscais do ICMS. E quando a gente conversa com cliente, com colegas que conversaram com cliente, vários dizem que acabou isso aqui, eu saio no dia seguinte. Não há razão para ficar. Eu lembro que quando cheguei aqui em São Paulo, estava tendo aula com o Breno, lá no INSPE, que depois tive a felicidade de trabalhar com ele, e ele muito bem me dizia que os tributos não devem moldar comportamento. Eles devem ser neutros do ponto de vista econômico. E eu questionava ele, mas Breno, e a desigualdade regional? Como é que a indústria vai lá para... E aí ele muito bem me dizia que essa desigualdade deve ser combatida na ponta. Então deve ser dado incentivos na ponta. Você arrecada igualmente, dá incentivo na ponta para o cara ter outros incentivos para ir para lá. Ou algo nessa linha que me pareceu que a literatura, de fato, é quase que unânime nesse tipo de opinião. Me corrija se você pensar diferente. Mas tudo bem, então vamos acabar os benefícios e essas indústrias vão sair lá, teremos os fundos para compensar isso e a reforma traz mecanismos para isso acontecer. A gente conversando com o Bruno, eu não vou me arriscar a dizer o sobrenome, a gente estava conversando, Bruno, nosso querido amigo Bruno do Maris, ele dizia, minha preocupação é, de alguma maneira, que a reforma não pegue. Que durante esse período de transição, se criem normas que quando chegar lá em 2033, já esteja tudo tão desnaturado que o sistema já esteja muito bagunçado e tal. O que você acha? Com relação a esse assunto específico do benefício fiscal do ICMS, você acha que tem um risco de as empresas saírem do norte e do nordeste do país, não haver uma compensação adequada, os deputados federais e senadores desses locais ficarem preocupadíssimos com a pressão dos prefeitos, governadores, etc., emprego caindo a rodo, e se criem mecanismos de atração de investimento por outros mercados, ou até pelo próprio tributo, ou se der algum jeito, gere nova complexidade e a coisa volte um pouco à complexidade que a gente tem hoje. Minha pergunta é pensando um pouco de, cara, se tem muita chance disso acontecer, talvez não faz sentido a gente pensar já hoje em como resolver um problema que eu acho que virá, mas eu posso estar enganado. Não, acho que a sua pergunta é super pertinente. Eu vou então tentar dividir a resposta em duas partes, né? Questão dos incentivos regionais, né? Até já escrevi um artigo sobre isso. Assim, eu tenho a impressão que esse é um assunto muito menosprezado na reforma, que esse não é um assunto nem de direito tributário. Esse é um assunto da conformação do nosso pacto federativo, né? Esse é um assunto, eu acho, transcende, vai além do direito. A pergunta é, por que uma montadora vai continuar com a sua fábrica na Bahia sem incentivo fiscal? Ela vai ficar lá ou ela vai vir para perto do seu mercado consumidor, também conhecido como São Paulo, né? Eu acho que ela vai vir embora. Por que as farmacêuticas vão ficar em Goiás
se o mercado consumidor está em São Paulo, vão ficar lá sem benefício. Vão vir embora. E eu vou te dizer, isso não é uma suposição minha, não. Eu estou vendo concretamente esse movimento em vários clientes. Você perguntou, é verdade que vai acabar meu benefício totalmente em 33 e vai começar a acabar em 28? Então, vou ficar fazendo o quê aqui? Lógico que eu vou para mais perto do meu mercado consumidor, né? Evidentemente, salvo alguém que tem uma questão de logística, proximidade de recurso natural. Mas isso me preocupa muito. Por quê? Claro, a gente sabe que a PEC, ela previu aquele mecanismo de compensação, né? Mas aí eu te pergunto, se isso acontecer realmente, se as indústrias saírem desses lugares, e se tiver uma compensação, esses estados vão viver à base de hiper Bolsa Família? Eu acho isso ruim, né? Eu acho que vai ter dinheiro até, e tem uma desconfiança, que é por isso que os representantes, né, desses estados aprovaram a reforma, porque dinheiro vai ter nesses lugares, né, do repasse. Mas vai ter trabalho? Isso me preocupa, né? Quer dizer, tudo bem, os estados podem eventualmente, um estado qualquer do Nordeste pode assumir sua vocação turística, pode ser um hub de serviço, mas acho que é perigoso, né? Vai ser um fenômeno de desindustrialização aí, eu acho que não é desprezível. E acho que vai acontecer. Acho que vai acontecer. Então, você diz, mas a guerra fiscal é ruim, o tributo não deve ser indutivo do consumo. Eu concordo. Mas o Brasil, sabe disso tão bem quanto eu, país profundamente desigual, né? Então, eu tenho muito receio dessa questão, dessa conformação federativa em função da extinção desses benefícios. Então, eu compartilho totalmente a sua preocupação e acho que isso vai acontecer. Acho que a gente tem um potencial, de alguns lugares do Brasil, de virar em grande Detroit, né? Você ter fantasmas industriais, e acho que isso é grave. Aí você associa essa sua pergunta com o tema do eventual adiamento, né? Assim, é difícil a gente imaginar o que vai acontecer até 33, né? Quero o Keynes, né, que fala que a longo prazo estaremos todos mortos, né? No Brasil, longo prazo, 5 anos, né? Mas como é que a gente vai imaginar o que vai acontecer nesse período, né? Quer dizer, E, sinceramente, eu acho que não caiu essa ficha. Eu acho que não caiu essa ficha na maioria dos políticos, de que vai mudar tão brutalmente o sistema, né? De que quando essa ficha começar a cair, pode ter uma transformação, né? E uma outra coisa também que as pessoas esquecem muito, essa transição é financiada com o fundo da União, né? E cadê o dinheiro para a União botar nesse fundo, né? Tá faltando dinheiro ultimamente para a União, não tá fechando a conta do ano, né? Ela vai cacifar esse fundo para bancar aquela transição. Vocês sabem, aquela transição que muda a regra de origem para destino? Eu não sei se isso vai acontecer. Então, assim, difícil a gente fazer previsão, né? Uma certeza eu tenho, que a CBS vem. Porque CBS é aumento de tributação federal, né? E essa vem com certeza, né? Até porque também, vamos ser sinceros, não tem muita diferença de CBS para PIS/COFINS não acumulativo. Os temas já estão parametrizados. Vai acontecer. Agora, IBS vai virar? Não sei. Para vir uma emenda aí mudando tudo. O pessoal diz, mas tem que ter emenda constitucional. Pô, quantas emendas constitucionais nós já vimos para adiar fruição de uso e consumo? CMS. Né? Todo ano tem uma. Então, assim, não sei se sei lá, aí não dá pra antever, né? Mas não acho impossível que haja um adiamento aí, não. Até porque acho que essa ficha dos benefícios não caiu de uma maneira geral na sociedade, sobretudo nesses estados que serão prejudicados, né? Sim. Com exceção do governador Ronaldo Caiado. Não, exatamente. Bem lembrado. Esse aí, tá à frente do tempo. Mapeou o problema. Então, ele falou, né? Não vou ver de esmola ou de mesada, né? Alguma coisa nesse sentido. Exatamente. Verdade. Mas, Bixara, muito infelizmente, partindo para a nossa última pergunta, eu vou incluir uma, né? Então vou separar em duas, que também não estava no nosso script aqui, mas que vai ser uma imensa alegria de escutar. Então, a primeira é relacionada à sua batalha para conseguir a redução para o nosso setor, para a advocacia, junto com o presidente Beto Simonetti. Então, enfim, se puder falar um pouco mais dos bastidores, né? Principalmente tendo em vista que lá atrás a ideia era de alíquota única, sem nenhum tipo de benefício para nenhum setor. E a partir dessa questão,
Escutar você também, em conclusão, se você acha que é uma boa oportunidade para os advogados tributaristas, né? A gente tem muitos ouvintes jovens que nos escutam, então, se puder fechar dessa forma, acho que vai ser muito legal. Não, até agradecer a oportunidade de falar Uhum. nisso, que eu acho que esse é um assunto mal compreendido. Sim. Volta e meia, alguém vem criticar esse negócio. Uhum. E eu digo, eu tenho muita satisfação, fico muito honrado de ter participado desse processo. Dizer o seguinte, em primeiro lugar, o mérito disso aí é um mérito totalmente do presidente Beto Simonetti, tá? Eu tive apenas a alegria de formalizar aquilo ali, Uhum. né? Colocar a nossa proposta no papel, mas o mérito é realmente do presidente Beto Simonetti, que compreendeu que esse é um assunto fundamental para a advocacia e trabalhou muito nisso. Então, mais uma vez, todas as minhas homenagens ao nosso presidente Beto. E dizer o seguinte, as pessoas que criticam, eu acho que criticam a foto, né? Uhum. E compreendem isso como um benefício. Mas não vem o filme. O que eu quero dizer do filme é o seguinte, hoje, vocês sabem também, os advogados não têm praticamente, né? Uhum. ISS, aquele nosso Sim. ISS fixo, né? A sociedade... Você pega uma... Eu não tô dizendo que eu não tô fazendo juízo de valor, Sim, se essa é sim. tecnicamente uma boa prática ou não. É um juízo de fato. Uhum. Se você pega uma sociedade que está hoje no lucro presumido, né? Grande parte da sociedade está no lucro presumido, né? Ela paga 3,65 de tributo indireto. Vai para 27. Se ninguém pode achar que isso é normal. Se ninguém pode achar que um aumento de 3,65 para 27 Uhum. é uma coisa natural, né? Então, independentemente, vou reiterar, do acerto ou do desacerto da tributação de hoje, que foi validada pelo Supremo, como todo mundo sabe, Uhum. ninguém pode achar normal você aumentar o negócio de 3,65 para 27. É claro que isso era um exagero, né? Então, a conformação política possível foi a redução na alíquota de 30%. Uhum. E eu acho que foi uma solução bem feita para acomodar essa transição, né? Eu não estou dizendo que eu acho que tem que ter tributação diferente para serviço ou mercadoria. Eu concordo com a tributação uniforme. Mas eu acho que algum tipo de acomodação para essa transição tinha que ser feita. E eu tenho plena convicção que a dos advogados era absolutamente justificada a partir de um cenário que eu consideraria absurdo de uma tributação aumentar 3,65 para 27 ou 28, né? Então, eu acho que a gente tem que reconhecer aí o império da realidade, né? Uhum. Eu acho engraçado, tem muito amigo jornalista, né? Aí uma vez uma amiga me ligou, jornalista, eu queria saber, bichara, o que você tem a dizer sobre essa redução injustificada para os advogados de 30%? O que você acha? Olha só, bota aí, aspas. Acho que, comparativamente à da imprensa, ela foi muito modesta. Porque os jornalistas criticam sem saber que eles têm um anti-60. Sim. Fascinante isso, né? É fascinante. Você pega os artigos, os jornalistas emitidos da Internet de Economia criticando que o problema da reforma são as exceções. E é deles, que tem 60% de redução, né? Então, é o tipo da coisa que todo mundo critica sem parar para se aprofundar, né? Então, a história da redução da sociedade de advocacia é um pouco essa. E uma outra coisa, também se é válida aquela tese de que nós somos só meio de cadeia, não desonerou a advocacia, não. Repassa no preço. Você desonerou, repassa no preço, isso. Você desonerou o contratante do serviço jurídico. E só um último comentário sobre isso. Eu já debati algumas vezes isso com o secretário Bernardo Lapilli, dizer, não, porque não pode ter discrepância entre serviço e mercadoria. O sujeito, ele dava sempre esse exemplo. O sujeito não pode ir ao shopping e preferir ir ao cinema porque é mais barato do que comprar uma roupa. Ele dava esse exemplo textualmente, lá do Netflix, etc. Claro que eu compreendo a lógica do que ele está dizendo. Só que, para algum tipo de serviço, essa é uma comparação infeliz. Porque ninguém acorda de manhã e fala assim, hoje eu vou no advogado só porque o tributo dele é barato, né? Não existe isso. Não existe. A pessoa vai porque precisa, né? Você não tem esse elemento de vontade ao ponto de atrair uma lógica comparativa com a mercadoria. De novo, não acho que tem que ter tributação diferenciada, mas acho que a gente tem que compreender os fenômenos, inclusive no seu contexto histórico, né? Sim. E então, aí respondendo a tua outra pergunta, a questão da oportunidade, né? Para os jovens advogados, né? Eu acho que é uma oportunidade notável, né? Tenho falado isso sempre para os colegas mais jovens lá do escritório, né? Acho que é uma oportunidade de ouro, porque a gente vai viver um momento de uma transição de marco legal, né? Isso é riquíssimo, né? Um momento para a gente estudar, se aprofundar. E acho que também, nesse caso agora do IVA, a gente tem uma sorte de não estar inventando nada, né? A gente não está importando um regime
Então a gente pode beber na fonte dos outros países que têm IVA há muito mais tempo, né? E aí você tem discussões super interessantes, né? Por exemplo, o negócio alguns, vocês sabem, né? Teóricos dizem, não, tem que ter alíquota única, porque é bom a alíquota única, igual na Nova Zelândia. O cara fazendo um país menor que o Piauí, com uma economia que é praticamente de monocultura. Como é que você faz agora isso no Brasil, cara? É um país hiper complicado, né? Não dá, a gente tem que entender o que acontece no mundo e tem que adaptar, né? Outro dia eu discuti também com um economista assim, importantíssimo, dizendo, não, mas você tá errado. O IVA, a melhor prática de IVA é de alíquota única. Eu falei, sim, é a Europa. Todo mundo tem 3, 4, 5 litros. Ah, mas não é bom. Eu falei, pô, tudo bem, mas é o mundo real, né? O mundo real é esse, né? O IVA europeu, né? Não, mas você tá errado. E o bom é a alíquota única. Singapura. Se o mundo, a Europa, né? Tem com múltiplas alíquotas. Quem sou eu pra dizer que aquele não é o bom, né? Eu acho que é o bom. Você vai ver, aí a Alemanha tem 4 alíquotas, Portugal tem 4 alíquotas, a França tem 5 alíquotas. Tudo bem, não é a vida. Mas eu acho mais legal a gente ter esse debate. Todos, claro, pessoas são respeitáveis, mas o que eu quero dizer é, eu acho que a gente tem aí uma experiência mundial riquíssima para aprender, né? E você tem discussões que, em boa medida, foram respondidas nesses outros sistemas, né? Assim, se eu tivesse 20 e poucos anos, cara, e algum dinheirinho, eu ia me embora, cara. Fazer um estágio num lugar desses aí, pra aprender. Pô, como é que foi? Eu ia pra Índia, cara. Que acabou de fazer a transição alguns anos atrás. Eu tenho certeza que a gente tá aqui fazendo várias perguntas que a Índia já respondeu alguns anos atrás na transição, né? País também super complexo, né? Igual o Brasil, né? Então, eu acho que é um momento para quem tem curiosidade profissional, né, e até acadêmica, acho que é um momento fascinante. Eu acho que os tributaristas são privilegiados de poder estar vivendo essa fase de transição, que vai ser longa, né? Não acho que vai ser rápido, né? Aí outro dia os colegas me perguntaram no escritório, mas e aí? Vai durar 10 anos a transição? Vai. Falei, pô, e depois dos 10? Falei, amigo, depois dos 10 eu vou estar passando de 60. Aí é problema teu. Você faz o teu que eu faço o meu. É isso aí. E antes de nós terminarmos, um agradecimento especial ao nosso patrocinador, Wealth & Family, uma academy de gestão patrimonial desenvolvido exclusivamente para famílias de alta renda, que possuem ali um patrimônio que demanda, né, precisa de uma gestão profissional. Então, se você é advogado, contador, assessor financeiro, executivo ou mesmo integrante de uma família empresária, do agronegócio, por exemplo, tenha certeza que a Wealth & Family é para você. É isso, pessoal. Se vocês têm necessidade de se especializar a atender famílias de alta renda de uma forma prática, eu convido a todos a seguir o Instagram do Wealth & Family, wealth.family, e saber as novidades lá com eles. Eles sempre publicam conteúdo de muita qualidade e a gente confia muito no trabalho de excelência dos nossos parceiros da Wealth & Family. Pô, Bichara, cara, papo muito bom, muito conversa gostosa, franca, como a gente imaginou que seria. Então, muito infelizmente, pela hora, a gente vai se despedindo de você, porque se pudesse a gente ficava aqui a noite toda. Tava uma dose de uísque e ficava aqui conversando. E ficava conversando sobre a reforma. A gente quer agradecer, cara. Muito bom, muito esclarecedor. Tenho certeza que o pessoal gostou muito. Papo muito legal para nossos ouvintes aí, os advogados mais novos. Pô, muitos ouvintes também de empresa que a gente tem. O pessoal fala muito com a gente. Então, muito esclarecedor para eles também. Muitos pontos que eu tinha certas dúvidas e em especial os benefícios fiscais, que é um que sempre me pega. Eu acho que você trouxe reflexões que talvez façam com que o mercado, se a gente tiver a honra que nos ouçam aqui, que reflitam um pouco mais. Então é uma alegria. Eu passo a palavra aí para o Vini para palavras finais aí a gente terminar. Só confirmar, reiterar as palavras do Thiago. Te agradecer imensamente, como fiz no início, pela aceitação do convite, por vir aqui bater papo com a gente sobre assuntos muito, muito importantes, né? Para além de interessante, né? Que interessante é muito subjetivo, mas são absolutamente importantes. Então,
Muito obrigado por ter vindo aqui e ter batido esse papo com a gente, Bixara. Quero agradecer a vocês, pro Vinícius, Thiago, para mim foi uma honra muito grande, um privilégio estar aqui, trocando essas ideias aqui com os nossos ouvintes. E a ideia é tentar aportar um pouco de uma visão, sobretudo pragmática, né? Eu não sou um jurista, eu sou um advogado, que é de barriga no balcão, e o que eu posso para compartilhar é isso, são visões aí do mundo real. Então, muito obrigado a vocês pelo convite, para mim foi uma honra e um privilégio. Obrigado. Obrigado, Isso, pessoal. Thiago. Grande abraço Valeu, a todos. pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.